4. O título hoje da nossa mensagem é Defenda seu povo, defenda seu povo. Esther 4. Eu sei que os irmãos vão ficar um tempo sentados, eu convido a ficar em pé mais uma vez. Glória a Deus. Vamos ficar em pé mais uma vez. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou fazer a leitura. Eu queria, guarda aí na sua mente, quando nós chegarmos no versículo de número 16, os irmãos vão ler comigo. Um só. Dá para lembrar, não dá? 16. Ok. Esther 4, de 1 a 17. Diz assim: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos orar? Ó Deus, tua palavra foi lida, Esther 4, um livro que tem falado ao nosso coração e tem colocado como viviam os crentes no mundo pagão, sob um governo pagão. Meu Deus, quanta coisa temos a aprender com a tua palavra. Nós somos pequenos, falhos, mas nós clamamos ao Senhor que use o teu servo para ministrar a tua palavra aos nossos corações.
Também abençoe todos os irmãos que estão aqui, que os ouvidos sejam abertos para entender e receber a tua instrução e que nós saímos edificados daqui. Abençoe também os que acompanharam essa mensagem pela internet, que seja uma bênção para cada um, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Antes de eu continuar, eu queria chamar as criancinhas. Estão aí as criancinhas? Cadê? Ah, eu queria chamar as criancinhas, mas eu queria chamar mais também. Eu queria chamar a Vitória. Vem cá, Vitória. Nós vamos orar agora, já que as criancinhas a tia Vilma vai ficar com vocês ali hoje. Vai ficar com elas? Tia Vilma, que bênção. Vai ficar com as criancinhas hoje, tá? Mas eu queria que as criancinhas também orassem junto com a Vitória e também junto com a Cristina, que é a família do altar. Ela e o Francisco. Cadê o Francisco? Vem aqui à frente. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Vou pedir ao nosso irmão Jubenilson. Isso. Vou pedir ao nosso irmão Jubenilson para fazer essa oração. E também nós temos uma aniversariante do mês, que é a Silvia. Vem cá, Silvia, também. A Vitória faz hoje, né? Estou chamando de Esther, olha. Quem chama de rainha é o rei Assis ali, né? Mas a Silvia também faz, mais à frente, um pouquinho mais à frente, não é? Dia 23, não é isso? 26? Olha, bem à frente, então. Nós vamos orar por vocês, para que Deus abençoe a vida de vocês. Mais um ano na presença do Senhor, viu, Silvia? Deus abençoe grandemente. Vitória, fazendo aniversário hoje, né? Eu sei que você preparou um bolo para todo mundo, né? Nós vamos orar também para a família do Francisco, a esposa e os filhos aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nunca abandone o Senhor Jesus. Vamos orar também para as criancinhas aqui, porque a tia Vilma vai ficar com elas, não é? Que seja uma bênção. Nós vamos orar com o nosso irmão Juvenilson. Vamos ficar em pé mais uma vez, meus irmãos. Sim, Francisco. Maria Lúcia, que pediu oração. Está com dor. Então vamos orar. Vamos orar para Maria Lúcia também, ok? Clamemos ao Senhor, irmãos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor nesta noite, pela vida dos teus servos aqui à frente. Clamamos pelas criancinhas, ó Deus, ali na classe, que o Senhor possa estar dando a eles uma bênção de acordo com o seu entendimento. Abençoa a nossa irmã Vilma ali na condução da classe, que o Senhor possa estar dando a ela, Senhor, todo o entendimento para transmitir ao Senhor, para transmitir aos nossas crianças, ó Deus, aquilo que é a vontade do Senhor. Clamamos também, ó Deus, pela a vida dos aniversariantes desta semana. Somos gratos a Ti, Senhor, pela bênção do Senhor sobre a vida deles e que o Senhor possa estar guardando, livrando, protegendo, Senhor, e concedendo a eles, Senhor, uma bênção espiritual para que eles possam caminhar firme com o Senhor. Abençoa os demais, Senhor, as demais necessidades, a oração que o Teu servo colocou ali da nossa irmã, que o Senhor possa estar visitando, que o Senhor possa estar curando, possa estar, ó Deus, abençoando nesta noite, que essa mesma comunhão, Senhor, que nos alcança aqui, possa também visitá-la nesta hora, e que tudo, Senhor, seja de acordo para louvor e glória do Teu nome. Abençoa as famílias aqui representadas que estão aqui à frente, Senhor, que o Senhor possa estar concedendo a eles uma bênção de acordo com a necessidade. Não sabemos, mas o Senhor conhece todas as coisas. E abençoa, Senhor, a classe das crianças, que eles possam crescer em graça e no conhecimento do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu apertar a mão, aproveitar vocês aqui. Deus abençoe, Francisco, sua vida, sua família. Viu, Cristiano? Deus abençoe as crianças também, Silvio. Dia 26 vai ter churrasco. Deus abençoe. Vitória, o churrasco é hoje. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, meus irmãos. As criancinhas podem seguir com a tia Vilma, enquanto as criancinhas maiores, né, Gabriel? Fiquem aqui com o tio Rui. Olha só, meus irmãos, esse texto de Esther, realmente é um texto, esse livro de Esther é um livro maravilhoso, e que a gente vai estudando e vai pregando e vai percebendo quão importante ele é para as nossas vidas. Vejam quão chocante que foi essa situação que nós vimos, né? Até aqui, o que aconteceu em Esther? Até aqui, nós vimos no início de Esther, o rei Assuero, que era um rei poderosíssimo naquela época, não é? Ele estava no reino da Pérsia. E quando a gente estava lá na casa da Fernanda, num grupo de crescimento, e a gente falou sobre esse texto, aí eu falei com ela, abra aí o mapa, olha aí o tamanho do Império Persa.
Aí ela procurou uma Bíblia lá que tinha um mapa, talvez sua Bíblia tenha. Aí ela falou e olhou, tudo isso aqui? É, tudo isso aí. Porque pega uma parte enorme lá do meio, sul da Europa, região ali de onde é o Oriente Médio, invadindo a Ásia, invadindo o Egito, tudo aquilo ali. Você que gosta de geografia, depois dá uma olhadinha. Gosta não? Tem que gostar, quem sabe daqui a alguns anos vocês vão viajar muito, né? Você quer ir lá e conhecer Suzão, onde que é Suzão? Onde que é Suzão hoje? Vai lá conhecer, né? Então veja, era grande o Império Persa. E foi o império que destruiu qual império? É o Império Babilônico, que foi um grande império. Então a Pérsia foi maior que a Babilônia. E a Babilônia, quando a Pérsia destruiu a Babilônia, o que a Babilônia tinha feito? Tinha dominado vários povos. E um dos povos que a Babilônia tinha dominado era os judeus. Então estavam lá, no exílio, 70 anos. Deus já havia profetizado que isso ia acontecer. E aconteceu. E passados os 70 anos, Deus levantou um rei, um imperador, Ciro. E nós vimos isso quando estudamos Esdras e Neemias. E Ciro dominou então a Pérsia, dominou Babilônia, dominou o mundo, e agora ele fala assim: podem voltar para suas terras, com vários povos, e um deles era os judeus. Podem voltar para a terra de vocês e adorar o Deus de vocês lá, não é? E alguns voltaram com Neemias, reconstruíram os muros de Jerusalém. Outros voltaram com Esdras, reconstruíram o templo. Contudo, alguns não ficaram lá, alguns não voltaram. Alguns ficaram lá na Pérsia, no reino da Pérsia, não é? Provavelmente, veja, 70 anos tinham se passado, muita gente se estabeleceu ali, alguns casaram com outros de lá, mesmo aqueles que foram com a sua família, mas conseguiram, sei lá, ter um trabalho, algum desenvolvimento ali, eles falaram: vou ficar aqui, não quero voltar não, né? E Esther mostra como vivia esse povo então, que ficou no Império Persa. E a gente percebe então que o texto de Esther então começa com esse rei mostrando que ele era muito poderoso. Ele veio depois de Ciro, porque teve Ciro, aí depois teve Dario, teve outro rei. Agora tem Assuero ou Xerxes. Pode ser chamado de Xerxes ou de Assuero. E ele agora então domina ali. E ele tinha tanto poder que ele quis fazer, logo no início nós vimos lá, ele quis esbanjar, não foi? Quis fazer uma ostentação. Aí ele fez uma festinha pequena, não foi igual a sua, né, Vitória, que vai ser de um dia, não. A dele foi 180 dias, não é isso? E ele convidou quem? Um monte de gente, um monte de reis dos outros do lado, os príncipes da província, porque quantas províncias que ele tinha? 127 províncias. Imagina. É como se tivesse assim, vamos pegar as províncias como se fossem nossos estados. 127 estados, todos debaixo do reino do Império Persa, né? Então ele chamou, eram os príncipes das províncias, chamou aquele povão todo, aquele povo foi para lá e fez uma festa enorme. E ele ficou, e mostrava toda a sua riqueza. O texto lá no início mostra que ele mostrava a prata dele, eles tomavam vinho no copo de ouro, né? E todos os tecidos chiques que tinham lá, tudo assim, de primeiríssima. Só que ele não estava satisfeito com isso. Aí ele foi e fez o quê? Ele quis ostentar, mostrando a rainha Vasti, que era belíssima, pelo que o texto diz. Ele queria que ela desfilasse para os seus convidados, mas Vasti não quis. Falou: não vou ser usada desse jeito não, né? Então os dois ali cometeram erros gravíssimos, né? Um desrespeitar o outro. E o que aconteceu? O casamento acabou. Chegaram os conselheiros do rei e falou: faz o seguinte, tira essa mulher daí, né? E ele fez o quê? Ouviu, né? Ao invés de procurar salvar o casamento, não, vou salvar. Não, ele ouviu os conselhos, acabou com o casamento, tirou Vasti de ser rainha e buscou uma outra rainha. Foi o conselho que eles deram para ele: busca outra rainha, busca outra, né? E ele chamou então várias moças, e eu até brinquei, falou: será que aquele filme A Cinderela, não é? Será que aquela história da Cinderela não copia o que aconteceu aqui? É possível, né? Porque ele faz um convite assim para várias moças irem lá
né? E aí são levadas as moças, belas moças virgens, para poder desfilar diante do rei. Só que aquele que cuidava, o eunuco que cuidava das moças ali, ele já foi meio que fazendo um filtro. Ele falou, essa aqui, vai ser essa aqui, Esther. E acabou que quando o rei a viu, realmente foi Esther a escolhida. E nós vimos isso acontecendo, só que Esther, o que Esther era? De qual povo que ela era? Dos judeus, ela era judia. E o primo dela que cuidava dela, porque os pais morreram, e o primo mais velho dela cuidava, que era Mordecai, ou então Mardoqueu, dependendo da tradução. O que ele fez? Ele cuidava dela, e ele falou, Esther, não conte que você é judia. E ela ficou com aquilo guardado, não é? E a história foi acontecendo, e Mordecai então foi com ela, começou a trabalhar lá no palácio. Mordecai viu que tinha algumas pessoas que queriam matar o rei, ele contou sobre aquela trama, e pegaram as pessoas, e o rei, né, não morreu por causa disso, por causa daquela trama. Contudo, o rei quis fazer de Amã, não é isso? Amã, que era uma pessoa ali ligada a ele também, quis exaltar Amã, e colocar Amã como uma pessoa de referência no reino dele. E Amã foi exaltado, né, e foi exaltado a tal ponto que o rei fez um edito, que eles chamavam, uma lei, dizendo assim, todos que passarem diante de Amã têm que se prostrar diante dele. E o que aconteceu com as pessoas? Se prostravam. Mas Mordecai se prostrava? Não. Mordecai falou, olha, eu adoro o Senhor, eu vou me prostrar diante de homem? Não posso. E Amã ficou, não é assim? Ficou, o que é isso? O que esse homem está pensando que é? Que não se prostra diante de mim. Todo mundo se prostra. Ele passava e Mordecai não se prostrava. Ele ficou enfurecido, não é? E falou, eu quero acabar com esse tal de Mordecai. Só que ele ficou sabendo que Mordecai era judeu. Então ele falou, e aí ele lembrou da história das famílias. Ele era de um povo que era inimigo dos israelitas lá antes da entrada de Canaã. Esses povos, eles eram inimigos lá. Lógico que isso estava na história dele, não estava? O quê? Ele é judeu, veio daquele povo de Israel que era inimigo da minha descendência, dos meus antepassados. Não vou acabar, não é só com ele, não, vou acabar com esse povo todo, não é? Ele viu a oportunidade de aniquilar os judeus. Então ele, como estava exaltado diante ali do rei, o rei estava dando, né, estava agradando ele. Ele falou, rei, vamos fazer o seguinte, tem um povo aí que não te obedece ao rei. O quê? Tem um povo aí no meio das províncias aí que não segue as suas leis, né? Aí que começou a inventar umas histórias ali, né, para que o rei ficasse enfurecido. E ele fala assim, olha, se eu fosse você, eu não deixava isso acontecer não, né? Aí ele dá um conselho que ele queria, né? Lógico, né? Ele dá o conselho e fala assim, se eu fosse você, eu mandava matar esse povo, destrua esse povo. Aliás, se você fizer isso, eu vou até te dar um pouquinho de dinheiro aqui, era 1 bilhão, a gente fez a conta aqui em reais. E o rei falou, não, dinheiro, tipo assim, ele deve ter pensado, dinheiro eu tenho muito mais que você, né? Não, dinheiro, fica com o teu dinheiro, agora faz o que você quiser. Aí ele foi lá e ajudou o pessoal a escrever esse edito, essa lei. E o que estava na lei, meus irmãos? Que todos os judeus seriam aniquilados, destruídos, matados, né? E eles lançaram sortes e caiu num dia, e esse dia seria 1 ano para frente. Tinha um dia que isso ia acontecer. Pensou? Imagina a cena, imagina a situação, né? Como se fosse hoje dia 7 de abril, né? Lá não era essa data, era outra data, mas como se fosse, vamos pensar, saiu a sorte, no próximo 7 de abril de 2025 vai ser o dia que nós vamos destruir e acabar com esse povo. Então o que aconteceu no meio dos judeus que estavam ali? Desespero, né, irmãos? Cara, vamos todo mundo morrer. Saiu a lei, saiu um edito do rei que nós vamos ser destruídos, né? E o texto mostra, até coloquei para as crianças desenhar lá a mãe e o rei tomando, enquanto o povo estava todo desesperado, né? E agora o que acontece então aqui nesse capítulo 4?
Mordecai ficou sabendo da situação, pegou as roupas dele e rasgou, e jogou cinza, e vestiu pano de saco. Era a forma que o pessoal tinha de se humilhar ou de mostrar que alguma coisa muito grave tinha acontecido. Era a forma de lamentação deles. E ele ficou assim. E isso chegou aos ouvidos de Esther. Esther falou: o que está acontecendo? Pediu então o ataque aqui, né? Não é o ataque, não foi o ataque de hoje não, né? O ataque de hoje foi bom também. Mas nós estamos falando de outra vez. Pediu o ataque aqui, aí esse ataque foi lá, né? Samuel que gosta de futebol, né? Esse ataque foi lá, o nome da pessoa foi lá. E o que ele fez? O que está acontecendo, Mordecai? Está acontecendo isso. Conta para Esther. Ela não está sabendo, não? Não está sabendo que todos vão ser destruídos? Vai acabar com todo mundo, vai aniquilar daqui a 1 ano. E ela mandou levar roupa para ele. Falou: não vou vestir roupas, não. Eu vou continuar com pano de saco, jogando cinza na minha cabeça. Eu vou continuar em lamentação. Porque essa é uma situação gravíssima para nós, judeus, né? E veja que essa situação montada, e aí ele manda recado para Esther, falou: Esther, se eu fosse você, o que eu faria? Eu ia lá falar com o rei, né? Aí Esther mandou de volta o recado. Não tinha WhatsApp, né? Senão era mais rápida a conversa, né? Não tinha WhatsApp, teve que mandar, aí ia lá alguém, o ataque ia lá, falava, voltava aqui, falava para o outro, tá? Aí foi lá, Esther contou isso, ela falou: não, fala com ele o seguinte: eu não posso ir na presença do rei, porque tem uma lei onde ninguém pode entrar na presença do rei se ele não chamar. E ele não me chamou, nos últimos 30 dias ele não me chamou, eu não posso chegar na presença dele. E quem chega na presença do rei sem ser chamado, o que acontece? Pode morrer. A não ser que o rei estenda o cetro dele para a pessoa, em favor da pessoa, aí a pessoa pode chegar perto, né? Mandou o recado para Mordecai. O que Mordecai fez? Falou: manda de volta o recado para ela e fala com ela assim: olha, você acha que porque você está no palácio, porque você é rainha, porque você está do lado do rei, você acha que você está livre? Né? Você é judia. Você acha que quando eles ficarem sabendo que você é judia, você vai ficar livre de morrer? Então, Esther pensa um pouco mais e manda de volta o recado do WhatsApp para ele. E fala com ele: olha, faz o seguinte, então, jejua, eu também vou jejuar, vou orar, vou buscar a Deus, né? Não fala Deus aqui, né? Esther nunca usa o nome Deus, mas a gente percebe Deus trabalhando o tempo inteiro, né? Eu também vou jejuar com as minhas servas e vou entrar na presença do rei. E ela até fala aqui: se perecer, pereci, né? E assim termina, foi a parte que nós lemos aqui: se tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu então foi e fez conforme as instruções de Esther. Meus irmãos, o que esse texto está nos dizendo? Que o crente defende a igreja do Senhor diante das atrocidades do inimigo. O crente defende a igreja do Senhor diante das atrocidades do inimigo. E quais as ações que o crente faz nessa defesa? A primeira ação, a ação do crente, a primeira delas é vencer a acomodação. Talvez essa seja a ação mais difícil, não é? Olha o versículo 11, leia comigo. 4:11 diz assim: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei, no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. Então qual foi a primeira resposta de Esther? A resposta de acomodação. Não foi? De arrumar algumas desculpas, não é? A situação era gravíssima, todos seriam exterminados. E Mordecai estava ali mostrando, né, rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco, cobriu de cinza, mostrando a situação, né? Essa era a forma que ele tinha de demonstrar, então, as notícias ruins, não é? E ele ficou sabendo, ela ficou sabendo disso, foi ali falar com ele, e agora ele fala: olha, você tem que fazer alguma coisa, e ela se acomoda. Essa foi a primeira ação dela.
de se acomodar. E nesse ponto, então, nós vemos aqui que o seu primo estava falando, olha, eu não vou mudar, você mandou roupa para mim, eu não vou trocar de roupa, eu vou continuar lamentando aqui, eu vou continuar dessa forma, porque senão seremos todos destruídos. Ou seja, ele precisou manter o discurso de urgência dele para que ela acordasse, né? Ele teve que manter a sua firmeza. Ele podia falar, não, que bom, né? Está cuidando de mim, trouxe alguém para vestir a roupa, tá bom, deixa. Não, ele continuou firme, com a sua insistência, com a sua posição de urgência, não é? E olha o versículo 13, ele fala assim, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Ele está falando, você não vai escapar não, porque se de tudo você calar, né? Deus vai, ele não fala em Deus aqui, eu já estou colocando sempre, nunca tem a palavra Deus em Esther, é interessante, mas ele fala assim, de outra forma levantará socorro para os judeus e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe, aí ele fala assim, ó, quem sabe não foi por causa disso que Deus te colocou como rainha, será que não é para você atuar exatamente neste momento? Nesse momento, não é? Então Mordecai traz um choque de realidade para Esther, né? Ele fala assim, ó, você não vai escapar, Deus vai usar outra forma de livrar o seu povo, não é? Agora, quem sabe pode ser você a usada para isso, Meus irmãos, nós hoje somos colocados, se você não percebeu, procure perceber, nós somos colocados em posição de conforto hoje. Nós somos colocados, né? Como eu brinquei aqui, né? Hoje você quer falar com Mordecai, você manda um WhatsApp para ele, né? Hoje as coisas são assim, são para nos dar conforto, para a gente ficar tranquilão, não é? Sossegado, suave, usa até isso nessa linguagem, é suave, né? Está suave. E muitas vezes a gente não percebe, como eu comentei no grupo de crescimento na terça-feira, na casa da nossa irmã, às vezes a gente é como a rã, não é a rã? A rã, eu acho que é a rã mesmo. Depois você pesquisa se é a rã, se é ele primo do sapo, é a prima do sapo, alguma prima, acho que é a rã. Você pega a rã e coloca ela dentro de uma panela, enche de água, deixa ela lá. Ela está na água, beleza. Aí você liga o fogo. Aí vai acontecer o quê? Começar a esquentar a água, não vai? E o que vai acontecer com a rã? É nada, ela não faz nada, ela fica lá, fica parada lá. E a água, ela não percebe que aos poucos a temperatura está subindo, não é? E ela está correndo perigo, de risco de vida, mas ela não percebe isso e ela morre ali, sem reagir. Não é? Muitas vezes nós somos colocados assim. E nós não percebemos, nós ficamos igual a rã. E a água está aquecendo. As coisas estão acontecendo. Não é? E a gente fica ali parado. Não, está tudo certo, está tudo normal. Mas não está normal. Foi isso que Mordecai quis dizer para Esther, não é normal não, você tem que acordar. E nós, crentes, vemos isso e devemos também acordar para o que acontece ao nosso lado. Efésios 5,14 diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, te iluminará. Nós precisamos perceber o que está do nosso lado, perceber a água aquecendo, perceber que o mundo se levanta contra a igreja, não é? E que não vamos ficar livres não é? Se a gente não lutar com as nossas armas espirituais, se a gente não batalhar, nós vamos sendo minados aos poucos. Vai minando a nossa família, vai minando os nossos negócios, mas a gente fala, não, está tudo bem, está tudo caminhando bem. E a gente vai aos poucos sendo destruído, sendo perseguido, vai minando a nossa fé. Eu comentei também no grupo de crescimento de terça-feira a importância da gente
estar sempre aprendendo a palavra de Deus, louvando, vindo à igreja, estudando. Porque diferente do alimento físico, o alimento físico a gente sente, né? Se você não jantar hoje, né? E lá na casa da Marta tem um que sempre gosta da jantinha lá, né? Não, tem que jantar. Se não jantar, tem um lanchinho. Não, que lanchinho? Tem que bater o cimento. Não é? Tem que forrar bem para dormir. Tem alguns assim, não é? Então a gente, no alimento físico, às vezes a gente sente, né? Se você ficar um dia sem comer, você já fica louco. Mas no espiritual a gente não percebe que a gente está ficando fraco, não é? A gente não percebe, por causa da nossa natureza caída. É preciso que a gente se alimente constantemente. É preciso que a gente enxergue que a água do lado está esquentando. É preciso que a gente tome uma posição e saia da acomodação. Quando eu brinquei aqui hoje para a gente vir à escola dominical, é para mexer mesmo com você, para você sair da acomodação. Levante-se de manhã, acorda 8 da manhã. O único dia que eu tenho que dormir cedo. Você vai depois dormir muito tempo, né? Quando partir dessa vida, vai dormir muito tempo. Durma 8 horas à noite, durma 7 horas, que é o suficiente. Não deixa a preguiça te aquecer do lado, não. Né? Perceba o que está acontecendo. E foi isso que Mordecai falou para Esther: saia da acomodação. Essa é a primeira ação, talvez a ação mais difícil da gente, né? Porque a gente fica ali mesmo, a gente quer ficar ali. A gente quer ficar sentadão, né? Hoje nem precisa levantar para ir lá mexer no controle da TV. Daqui você já... Né? Quando eu era criança não tinha isso, não. Tinha que ir lá e mudar lá, né? Hoje não, daqui você já sair da acomodação. Segunda ação aqui do crente na defesa da igreja é batalhar espiritualmente. Vamos ler o versículo 16 juntos. Nós já lemos, vamos ler mais uma vez. Diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então veja que depois que ela venceu a acomodação, que ela falou, realmente eu tenho que sair, eu tenho que fazer alguma coisa, né? O que foi essa coisa, a primeira coisa a fazer dela aqui? Jejuar, não é isso que o texto diz? Jejuai por mim, eu também vou fazer isso. Ela foi buscar Deus, meus irmãos. Ela foi para a batalha espiritual. Para essa luta que ela foi. Veja que se você voltar no versículo de número 1, Mordecai já tinha dado os sinais, né? Olha, rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco, saiu pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Então, Mordecai já estava nessa luta, nessa batalha espiritual aqui. Já estava clamando. Já estava pedindo o socorro do Senhor, já estava no seu luto, não é? E não só ele, também os povos espalhados. Você vai no versículo 3, fala assim: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, aquela lei que o rei colocou, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco em cinza, muitos também se levantando para lutar espiritualmente, com jejum, com lamentação, com humilhação, não é? Então veja que a questão principal aqui, como é que eles iam vencer essa batalha? Não ia ser com arma, com guerra, não ia ser, né? Em alguns momentos o povo de Israel foi lá e guerreou. A gente vê o Senhor falando: pega aí o Gideão, pega 300 e vamos lá, vamos destruir esse povo. Ou então Moisés lá com o povo no deserto, levantando as mãos e eles lutando. Ou Josué em vários momentos guerreando contra os cananeus, contra aquela terra toda. Mas aqui a batalha foi espiritual. É aqui que nós vamos vencer, não tem como. Como é que nós vamos levantar aqui, nós que somos aqui meio, nós somos, vamos dizer, descendentes de escravo aqui, né? No meio da Pérsia, nós vamos levantar aqui, vamos, como é que nós vamos vencer isso? É buscando, é jejuando. Então essa é a segunda ação, batalhar espiritualmente. E assim também hoje nós devemos batalhar espiritualmente. A situação que nós vemos no mundo, ela é uma situação que está se fechando.
não é? Diversas formas para o crente, para a igreja, né? Estava conversando com uma das jovens hoje na escola dominical lá no Lindé, e ela falando, olha, na minha classe lá, na minha turma tem só eu de crente, né? Só tem eu. Falei, é isso mesmo, a batalha é grande, eles vão te ridicularizar, eles vão querer te, né? A Júlia está em Curitiba, ela está numa faculdade que é uma faculdade cristã, confessional, né? Tem pouquíssimos cristãos na sala dela. A maioria das pessoas que estão lá, né, não é cristã. Então, às vezes o capelão vai lá poder falar alguma coisa para a turma, aí os coleguinhas dela tudo, né, ridicularizando. Ah lá o crentão, ah lá, olha, lá vem as bobagens, né? Então a batalha está aí. Como nós vamos vencer essa batalha das diversas ideologias que têm ido contra a palavra de Deus, das diversas religiões que se falam de religiões alternativas, nós chamamos de seitas, né? Que se dedicam, nós temos seitas que se dedicam abertamente hoje a Satanás, não tem? Tem o satanismo. A pessoa fala, não, eu adoro quem? Satanás, abertamente, né? Abertamente. Dentro desse mundo onde as batalhas estão travadas estão, as batalhas espirituais estão aí, não é? Estão aí na nossa frente, nós podemos ver isso se levantando. A batalha vai ser vencida na guerra espiritual. Na guerra espiritual, o crente tem que se levantar com oração, com jejum, dobrar os seus joelhos, né? Essa semana eu tenho levantado todo dia, eu já levanto, estou ajoelhando, né? Já rolo e pum, ajoelho e já começa a clamar a Deus, né? Senhor, seja conosco, nos abençoe, Senhor, nos guie, nos proteja. Ó Senhor, tem essa dengue aí que está aumentando. Deus, proteja o seu povo. O Senhor protegeu o povo do Egito lá, com as pragas todas lá, e o povo de Israel não sofreu. Deus, proteja o seu povo, né? Como é que você vai matar o mocinho? Eu então, meu irmão, um dia, uma quinta-feira dessa aqui, a gente estava aqui, eu tocando aqui, não é? Onde eu chego, o pernilongo vem, irmão. Eu não sei se ele gosta do meu sangue, sei lá por quê. Eu sei que eu chego e já vem os pernilongos. Aí eu estou aqui tocando, tá. Aqui, Samuel, aqui, tá. E o pernilongo aqui no meu dedo, aqui, ó, querendo. Aí eu ficava mudando de posição para lá, para cá, e ele indo para lá e para cá. Eu falei, pô, sabe tocar violão esse pernilongo também? É possível. Como que a gente se defende, irmãos? Difícil. E nós estamos falando de uma coisinha, dengue, né? Nós temos no mundo 35 mil doenças diferentes. Como viver nesse mundo, irmãos? Não é? Só Deus. Então, clamar, nós temos que batalhar. E às vezes, quando alguém se levanta contra nós crentes, né? Até mesmo dentro de casa, talvez, a pessoa se levanta contra, não, que você está, é uma bobagem sua, querendo minar a sua fé. É difícil. Como nós vamos vencer, irmãos? Espiritualmente. Jejum, oração diante do Senhor. Clamando diante do Senhor. Marcos 2:20 diz assim: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Os fariseus perguntaram: por que seus discípulos não jejuam perto de Jesus? Ele falou: porque eu estou aqui. Mas alguns dias o povo vai clamar, vai precisar jejuar porque eu não estarei aqui. Em alguns momentos, irmãos, nós precisamos jejuar. Em alguns momentos nós devemos. Quando a gente jejua, não é nenhuma barganha com Deus. Nós não devemos fazer como barganha nunca. Deus vai nos dar o que Ele quer dar. Mas quando nós fazemos um jejum, é como se nós falássemos assim: olha, mais importante do que a vida física, que é a vida espiritual. Então eu vou ficar sem comer um pouquinho. Quanto tempo? Só até o meio-dia. Tem gente que não consegue nem até meio-dia, né? Pelo amor de Deus. Já 11 horas já começa o estômago corroer lá. E também orar, clamar ao Senhor. Veja, como é que você fala com Deus?
Ora. Se você quiser falar com alguma autoridade hoje, você tem que marcar na agenda, não tem? Eles vão ter que pesquisar a sua vida. Não, pera, o que você quer falar? Não, eu quero ir lá. E às vezes você não vai conseguir. Se não tiver um bom argumento para falar. Meus irmãos, nós podemos falar com Deus, Ele está a nos ouvir. E talvez por causa disso a gente deixa para lá, não fala, não busca. Oremos, clamemos. Só o Senhor pode socorrer a nossa vida, nos proteger, nos guardar. Só o Senhor. Terceira ação do crente na defesa da igreja: fazer o que tiver ao seu alcance. O que está ao meu alcance fazer? Isso eu vou fazer. Veja o versículo 16, fala isso no final. Olha, eu vou lá. Ela diz, eu vou lá. Irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, ainda que é contra a lei. Se eu perecer, pereci. O que ela podia fazer na posição dela? Ir diante do rei. Ela não tinha outra coisa a fazer, a não ser ir diante do rei. É isso que ela podia fazer. Então, depois que ela saiu da acomodação, depois que ela batalhou espiritualmente, foi jejuar, não é? Foi orar. Depois disso, ela falou, agora eu vou agir. Eu vou lá e vou me colocar diante do Senhor, do rei. É nessa situação que eu vou colocar. Veja que o texto mostra que o rei tinha uma posição elevada diante da rainha ali, não é? Bem elevada, de tal forma que se ela não podia, é estranho isso para nós, né? Mas era assim a lei lá, ela não podia nem chegar diante do rei se ele não chamasse. Nessa, imagina se a Fernanda não pode chegar lá no seu lado se você não chama, né, Samuel? Você gostou dessa lei, né? Não tem como, né? Você vai, né, Fernanda? Vai lá e fala, levanta, rapaz. Ela não podia então chegar diante do rei se ele não chamasse, né? Então ela corria risco até de vida, vai matar a esposa, porque é estranho para nós isso, não é? Mas essa era a lei. Mas ela falou, olha, eu tenho que enfrentar a situação, eu vou chegar. Já busquei, já orei, já vi que é necessário, eu vou chegar diante do rei e vou fazer isso. Ela faria o que fosse possível. E assim também nós devemos agir naquilo que está ao nosso alcance. O que nós podemos fazer para defender a fé? Né? Depois que a gente sai da acomodação e fala, nós precisamos defender a fé cristã. Depois que a gente clama ao Senhor e o Senhor está conosco, é o momento de agir. É o momento, às vezes, de falar com alguém que afronta a sua fé. Fala, olha, o Senhor é o único Deus poderoso. Não, não é o único Deus, não. Olha, é o único Deus, vive verdadeiro. Não, mas e as outras religiões? Olha, a Bíblia diz que só tem um Deus vive verdadeiro. Né? Assim mostra a palavra do Senhor. A obra do Senhor precisa que os crentes que levem. O Senhor quis confiar à sua igreja. Ele precisava fazer isso? Não. Os anjos até queriam, não deixa a gente falar. Não, eu quero que os salvos falem, aqueles que estão lá, que levem a palavra, que defendam a fé cristã. Nós devemos fazer. Então, se nós pudermos pregar, vamos pregar. Se alguém der a oportunidade para a gente falar de Cristo Jesus no trabalho, fale. Não é? Se nós pudermos cantar, cantemos. Cantemos. Eu falei sobre o caso do Clauber, falei isso na quinta-feira, que fez o grupo de crescimento das crianças lá na casa dele, e as criancinhas da vizinhança ficaram assim, né? Oh, o que está acontecendo lá? Não é? Criança atrai criança, não é assim? O que está acontecendo lá? O que está acontecendo? Igual na casa do Assis, né, Assis? Vai lá, entra uma criancinha, já vem outra criancinha, daqui está cheio de criança lá no grupo de crescimento. Não é? Então, veio, e aí ele falou, não, é que nós temos um grupo aqui com as crianças e tal. Aí o que ele aproveitou? Já aproveitou o convite, não quer vir não, na próxima? Não é? Então, se a gente puder cantar, cantemos. Tem pessoas que não podem cantar. A Fernanda falou aqui na oração dela, no início, que tem lugares onde não pode se falar a palavra de Deus, não pode se pregar. Então, tem lugares lá, nessa região da Pérsia, lá onde era a Pérsia. Tem povos ali que são guiados por um regime de governo que não permite o cristianismo. Eles não podem se reunir aqui de porta aberta, como nós fazemos. Não podem cantar.
né? Não podem louvar, não vou louvar a Deus. Não pode, é proibido. Aí eles se reúnem nas casas, vai chegando um de cada vez, não pode chegar todo mundo de repente. Para não, né? O que está acontecendo naquela casa ali? Vai um, aí daqui a uns minutos chega um outro e entra, o outro e entra. E eles se encontram. E lá eles se cantam quando estão juntos. Lá não pode cantar, que os que estão de fora vão ouvir e falar, não pode. Imagine, irmãos. Aí de vez em quando, uma vez por ano, eles vão para o meio do deserto, se reúnem lá no meio do deserto, a tantos quilômetros a pé. Né? E isso com várias questões para se protegerem, para ninguém falar, para não saber que estão indo lá. E lá se reúnem, aí lá eles cantam. Aí lá eles louvam o Senhor, lá no meio do desertão. Não é? Lá eles fazem batismo. Aí eu aproveitei e falei sobre o batismo de aspersão, né? Não dá para fazer batismo de imersão no deserto, não é? Então veja, irmãos, nós temos uma oportunidade no nosso tempo, no nosso país, onde a gente vive, de servir a Deus, cantando, louvando e mostrando a esse mundo que só o Senhor é Deus. Vamos fazer isso, não é? O que está ao meu alcance? Vamos fazer. Claro que nós vamos fazer isso depois de orar, pedir a direção de Deus, não é? Porque se nós não tivermos o Senhor conosco, não adianta. Se nós falarmos para alguém de Jesus, mas se o Senhor não estiver ali, não vai adiantar. Às vezes nós temos alguém na nossa família que está desviado, dentro de casa, é mais difícil ainda, não é? Porque a pessoa está ali vivendo, é difícil falar, não é? Mas de vez em quando Deus dá uma oportunidadezinha assim, sabe aquela aquela abertura assim, aí você vai, traz a boa palavra. Por quê? Porque o Senhor preparou aquilo ali. O Senhor preparou aquilo ali, não é? Façamos então aquilo que está ao nosso alcance. Filipenses 1:27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós somos aqui a igreja militante, ou seja, nós lutamos pela fé evangélica, pela fé evangélica. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos salvos, nós conhecemos a verdade, então nós vamos contar a verdade. Nós temos que falar para aquele que está indo para o inferno, falar, olha, você está indo para o inferno. Que inferno não existe? Você está indo para o inferno. Existe e você está indo para ele. Ou você volta para Jesus, ou sua vida vai ser destruição. Nós somos a igreja que defende a fé evangélica. Concluindo, meus irmãos, o crente defende a igreja, defende a fé evangélica, saindo da acomodação, batalhando espiritualmente e fazendo aquilo que está ao seu alcance. Ao seu alcance. A igreja foi feita pelo Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus, e nós trabalhamos para Ele. Ele se entregou por nós naquela cruz, para que a gente tivesse vida e para que a gente anunciasse a vida aos outros, O propósito de Deus, então, é um propósito de salvação para cada um de nós. Nós podemos ter esperança, porque nós vivemos também sob um governo ímpio. Praticamente todos os países vivem sob o governo ímpio, não é? Nós vivemos num mundo que o sistema é um sistema mundano, né? Contudo, o Senhor, mesmo esse mundo não falando no nome de Deus, o Senhor está agindo e está guiando o seu povo. Assim como o Senhor fez com Esther aqui. Nós vamos ver no final dessa história aqui, né? Você pode, se quiser, você já leia lá e já vai ver, mas é bom a gente vai passo a passo e vendo o que vai acontecendo, né? O Senhor também está agindo na sua vida. Talvez você pense assim, lá aconteceu com Esther, mas comigo não tem acontecido. Não, meus irmãos, Deus está agindo na sua vida, está agindo na sua família. Você pode falar, não, está tudo escuro, está tudo, a lei já foi definida, nós vamos ser destruídos. O Senhor está agindo, o Senhor está agindo, e o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Nós podemos crer no Senhor Jesus. Se tem alguém da sua família que está longe do Senhor, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, busque. Fale com Ele, Senhor, já falei do Senhor aqui em casa, já falei para os meus amigos, meus colegas. Senhor, haja. É o Espírito Santo do Senhor que vai fazer. Então, irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, antes de termos a ceia, 3 aplicações. Primeira delas, viveremos defendendo a igreja do Senhor Jesus. O Senhor é que formou a igreja, e ela é para a glória de Deus, e Ele governa a sua igreja através da sua palavra.
João 3,16 é um texto que nós conhecemos. Vamos ler todos, vamos falar todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Essa é a igreja que o Senhor fez. Jesus morreu para formar a igreja dele. E nós fazemos parte dessa igreja para a honra e glória do Senhor. Defendemos a igreja, defendamos a igreja. Segundo lugar, viveremos nessa batalha espiritual, com jejum, com oração. Veja que tem um texto de Efésios 6:12 que fala assim: a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo está dizendo isso, né? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha que bênção. E depois ele fala lá o que é essa armadura: a verdade, o ensino do Evangelho, a fé no Senhor Jesus, a proteção pela salvação em Cristo, a palavra de Deus, oração e súplica. Ele faz isso usando as ferramentas, né? Ele pega a espada, né, da salvação, ele pega o capacete da salvação. Então ele vai fazendo essa comparação da armadura com esses pontos aqui. Vamos fazer isso, irmãos, né? Entender que nós estamos numa batalha espiritual e vamos vencê-la pelas armas espirituais. Terceiro lugar, irmãos, viveremos sem temor dos poderes do mundo. Xerxes era poderoso, não era? Mas tinha alguém acima dele, não tinha? O Senhor Jesus está acima de todos os reinos dessa terra, meus irmãos. Você serve a esse Deus. É Ele que você serve. Você acha que Deus vai te deixar perder? Você acha que Deus vai te abandonar? Por mais que sejam difíceis as suas lutas, as nossas lutas, Deus não vai nos abandonar. Pelo contrário, Ele está nos levando em vitória. Em vitória. Em vitória. Quando a gente vai lá em Apocalipse 6 mostra alguns cavalos lá. Lógico que Apocalipse nos fala assim, de coisas importantes que vão acontecer neste mundo. Algumas que já aconteceram, outras que vão acontecer. Tá? Aí tem a parte do Apocalipse 6 que fala do cavalo vermelho. E quando nós expomos aqui Apocalipse, junto com o pastor Marcelo, nós vimos que esse cavalo vermelho significava a guerra e a perseguição religiosa. A guerra contra o povo de Deus e a perseguição do povo de Deus. E depois também se levantou um cavalo preto. E esse cavalo preto significava a escassez, falta de muita coisa nesse mundo. E depois se levantou o cavalo amarelo, que era o cavalo que representava a morte. A morte. Contudo, antes desses cavalos, teve um primeiro cavalo. Esse primeiro cavalo estava com o Cordeiro de Deus. E tudo que esses outros cavalos fizeram foi porque o primeiro cavalo falou: pode fazer. Meus irmãos, Jesus conduz todas as coisas nesse mundo. Não temais. Por mais que nós enfrentemos dengue, Covid, a violência, as dificuldades, o Senhor Jesus é poderoso, está reinando. Nós estamos com Ele. Nós estamos com Ele. Portanto, sabedores de que não estamos num mundo de fantasia, sem medo, defendamos a fé evangélica da Igreja de Cristo Jesus. A igreja que foi salva pelo seu precioso sangue, utilizando as armas espirituais e esperando a vitória definitiva do Senhor. Um dia o Senhor vai trazer a vitória definitiva, né? Vai ser uma vitória maior. Eu sei que você está feliz com a sua vitória, mas é uma vitória maior para todos nós. Que Deus nos abençoe. Feche os olhos, vamos orar, vamos clamar neste momento. Nós vamos orar e já vamos orar também em contrição, pedindo, examinando o nosso coração. Examinando o nosso coração. Paulo diz, lá em 1 Coríntios 11, 23, no momento de fazermos a ceia, ele fala assim: examine o homem a si mesmo.
nós olhamos para dentro do nosso coração e nós percebemos que se não for a graça do Senhor Jesus, nós também seremos maus. Nós também seremos os pecadores, os falhos. O versículo 30, o versículo 28 fala isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, clamamos ao Senhor, que abençoe que essa palavra seja enriquecida em nossa alma, que ela edifique a nossa vida espiritual, nos dê o alimento forte para enfrentarmos as dificuldades desse mundo. Nós te agradecemos, Deus, porque nós temos essa oportunidade, estamos aqui no domingo com portas abertas e louvando ao Senhor e ouvindo a Tua voz. Edifica a nossa vida. Nós clamamos para que nós não fiquemos acomodados, mas que nós entendamos que estamos num mundo que precisa de uma batalha, e essa batalha é espiritual, que nós nos levantemos como realmente soldados do Senhor, orando, batalhando, clamando por aqueles que estão do nosso lado, que estão desviados, orando incessantemente. A minha avó orou tantos anos pelo meu tio, e ele estava longe do Senhor, e ela partiu, e não viu ele voltar, mas depois disso ele voltou. Foi o Senhor que fez, Deus. E o Senhor ouviu a oração dela, mesmo ela não estando aqui mais. Deus, ouça a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, salva os nossos parentes, Deus. Ó Deus, tem misericórdia. Alguns que estão desanimados, estão longe do Senhor. Ó Espírito Santo, faça uma obra nesses corações. Dê-nos oportunidade de colocar a palavra certa na hora certa e que haja o fruto do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nos ajude a fazer aquilo que está ao nosso alcance. Sabemos que nós não temos força nenhuma e só o Senhor é que pode nos conduzir. Mas o Senhor venceu todas as coisas ali na cruz do Calvário. Este momento onde nós vemos aqui, nós participamos da ceia do Senhor, é este momento agradável de lembrar do teu sacrifício ali na cruz. Nós fazemos isso com tristeza porque o Senhor morreu por nós, mas com alegria porque a tua morte nos trouxe vida e vida em abundância. Edifica a nossa vida, consagramos os elementos da ceia em nome de Jesus. Amém. Vamos ler esse texto, meus irmãos. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, e vamos ler esse texto que Paulo nos instrui a respeito da ceia do Senhor. Eu vou me dirigir à mesa e já vou abrir o texto e ler com os irmãos. Diz assim, olha, veja o que Paulo está dizendo, o ensino de Paulo aos irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, meus irmãos, é uma ordenança do Senhor Jesus para que a gente faça. E toda vez que nós fazemos isso, que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus. O pão aqui tem um símbolo do pão, não é? Ele não vai se transformar no corpo de Cristo. Ele não transforma. O corpo de Cristo foi partido por nós. Mas ele não se transforma no corpo de Cristo. Ele é um símbolo do corpo de Cristo, que Jesus deixou para nós. Nós somos seres simbólicos e o Senhor deixou esse símbolo. O cálice aqui, ele não se transforma quando a gente ora, não se transforma no sangue de Cristo. Ele representa o sangue de Cristo. Contudo, mais do que a simbologia ou a representação, quando nós fazemos isso em nome do Senhor, Jesus está no nosso meio. Ele está aqui presente. Ele está aqui presente espiritualmente. Quando Jesus ia para o céu, morreria e depois iria para o céu, os discípulos ficaram ali naquele discurso lá de João, né? João 14, e eles ficaram assim: não, mas Jesus, o que vai acontecer? Só vai nos deixar e tal? Ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, também voltarei para vós outros. E ele fala mais, ele fala assim, que o Pai enviará um outro Consolador, que é o Espírito da promessa, que está no teu coração. Se você é do Senhor Jesus, o Espírito está no teu coração. O Senhor Jesus está conosco aqui nessa noite. Que privilégio nós temos de fazermos isso em nome do Senhor Jesus. Vamos então passar para a distribuição dos elementos. Eu convido o Sidney. Sidney é presbítero em disponibilidade. Ele foi presbítero aí na 7ª igreja durante o tempo na nossa igreja. Quando é presbítero, mesmo que ele não esteja no ofício, ele é presbítero em disponibilidade, né? Ele sempre será presbítero em disponibilidade. Se ele for eleito de novo uma vez presbítero, ele é presbítero em ofício também. Mas se não está em ofício, ele é em disponibilidade. Então ele está conosco, ele vai fazer a distribuição desses elementos. Eu queria convidar todos aqueles que vão participar, que estão em comunhão com a igreja, que fiquem em pé, e nós vamos fazer a distribuição do primeiro elemento, que é o pão, que representa o corpo de Cristo Jesus. Vamos fazer isso com alegria e com temor no nosso coração, enquanto nós cantamos a primeira estrofe e o refrão do hino 269. Do Senhor Jesus representado neste pão, nós lembramos este momento em que o Senhor se entregou por nós, mesmo sendo pecadores. Ele fez isso para restaurar a nossa vida, para redimir a nossa vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Do primeiro elemento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice, esse cálice é a aliança no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele ainda disse o seguinte, que quando Ele voltar, nós participaremos junto com Ele na ceia diante do Senhor. Que bênção será o próprio Jesus conduzindo toda a igreja dele. Vamos fazer isso neste momento, participando do segundo elemento. Nosso irmão Sidney vai distribuir, e os irmãos que vão participar fiquem em pé enquanto nós cantamos o segundo verso. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou.
chagas purezas para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Por mais que a neve, por mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que restaura a nossa vida, que restaura a nossa alma. Deus é maravilhoso. Tendo todos tomado já, vamos participar então do segundo elemento. Glória a Deus. Vamos cantar então o terceiro verso e vamos orar encerrando o culto dessa noite. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Glória a Deus. Erga seus braços. Vamos orar. Ó Deus, maravilhoso é o Senhor que está aqui nessa noite, que nos deu esse banquete espiritual, falou ao nosso coração. Clamamos ao Senhor para que aviva a obra em nosso coração dia após dia. Clamamos ao Senhor que também avive, Senhor, a nossa família, a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, que nós semeemos durante esse ano a boa palavra do Senhor, semear para colher. Esse é o nosso tema, e que nós levemos, então, anunciamos o Evangelho, pois Ele é aquele que pode transformar os corações caídos, pode restaurar as almas perdidas e pode dar vida e vida em abundância. Nós te louvamos, ó Senhor, te pedimos que nos abençoe durante essa semana, que nós tenhamos realmente uma semana na Tua presença. Abençoe os nossos trabalhos, os nossos negócios, os nossos relacionamentos, abençoe a nossa fé, guia-nos, Pai, para que nós sejamos servos do Senhor nessa terra, sempre agradecidos diante de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Cumprimente o irmão que está do teu lado. Eu estarei ali no final também cumprimentando a todos. E você que nos acompanha através da internet, venha participar presencialmente para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente.